a gente vem para aquela classificação que a gente sempre traz aqui, tá? Que é a classificação de quem ainda está vivo na disputa, tendo em preto e branco acima as possíveis pontuações de quem tem jogo a menos, tá? Então a gente tem Novo Horizontino liderando com 47, Santos em segundo com 46, Mirassol em terceiro com 43, Sport em quarto 42, Vila Nova em quinto 42. O Sport hipotético pode ter 42, 43 ou 45, tá? Nas três opções, o Sport, nas duas opções, o Sport seria terceiro lugar, tá? Ultrapassaria o Mirassol no saldo, em caso de um empate, e em caso de vitória, ele ultrapassaria em pontos, tá? Então, se o Sport empatar com o Operário, o jogo em aberto, ele seria hoje o terceiro. Se o Sport vence o Operário, ele também seria o terceiro, porém, né, com 45 pontos, tá? Deixa eu até ajustar ali que, na verdade, o Ceará e o América estão trocados aqui na nossa... Foi só a troca de escudos. E aí, existiram alguns resultados nessa rodada que foram muito determinantes para um movimento. O primeiro grupo é o que eu vou chamar de primeiro pelotão, tá? Que reforça aquela estatística que a gente trouxe no programa passado. Era a segunda menor diferença do líder para um quinto e agora é a menor diferença de um líder para o quinto, repetindo 2013, 2018 e 2006, tá? Ou seja, a gente ainda chama esse grupo de um grupo único, porque para mim, faltando 12 jogos, né, 13 para o Sport, 5 pontos separando o primeiro do quinto, não dá para cravar acesso de ninguém, não dá para cravar título. Claro que Novo Horizontino e Santos tem uma margem já construída. O Sport pode ter uma margenzinha a mais, né, com esse jogo atrasado, mas forma um grupo. E a novidade dessa rodada foi o Sport ter chegado para o primeiro pelotão. O Sport era um perseguidor. Até a rodada passada, o Sport era um perseguidor. E aí ele andou 4 pontos nessa rodada, né? Um pontinho do jogo atrasado e os 3 pontos, né, do jogo regular. Só que não foi o jogo atrasado que colocou o Sport no primeiro pelotão. E sim os tropeços de Mirassol, de Vila Nova, do Ceará, do América e talvez até do Avaí. O Sport conseguiu, numa rodada, com uma vitória, se distanciar dos times que estavam lado a lado com ele e se aproximar dos times que estavam imediatamente acima. Então, pode-se dizer que foi uma rodada de muito lucro para o Sport, né? Porque você tem os dois times acima, Mirassol e Vila Nova. O Mirassol empatando em casa, o Vila Nova perdendo fora, e os dois abaixo perdendo, né? O América perdendo o jogo para o Santos, esperado, mais polêmico, e o Ceará perdendo o jogo para a Chape. Então, vocês concordam que essa rodada muda o bloco do Sport, né? O Sport entra para esse bloco de cima e os motivos foram esses resultados. Para mim, de uma certa maneira, o empate contra o CRB, claro, que tinha confirmado a vitória, como confirmou, né, nessa rodada, já dava esse indício de que o Sport entrava já no bloco. Isso, com o jogo do Operário na conta, né? Só que esse primeiro pilotão, a gente está vendo situações distintas para duas dessas equipes, né, que estão perdendo. Aliás, o Vila Nova ainda segue muito forte como mandante, né? Porque um time de duas faces, horrível. Péssimo como visitante, péssimo mesmo. Mas tem um mando muito forte. E a gente já falou aqui que tem jogos bem acessíveis dentro de casa, vai enfrentar a Chape nessa próxima rodada, né, no meio de semana. Mas o Mirassol, por exemplo, é outra equipe que eu vejo que anda tendo dificuldades, né? Tá muito baixo o aproveitamento. Isso. A projeção ajustada do Santos de 67,2, a projeção ajustada do Mirassol 62,8, e aí já está abaixo do Sport, tá? Que tem como projeção ajustada 64,4. O Sport tem 7 jogos em casa, tá? A tabela do Sport, Cauê, é aquela que a gente vem dizendo, né?
ganhar os 3 pontos do Goiás para poder ir com calma na hora que a sequência endurecer, né? Que é aquela tríade ali, Mirassol, Ceará e Novo Horizontino, né? E você ainda tem esse Paysandu lá em Belém, que não é fácil pelo contexto de jogar em Belém, né? Mas que você também não pode abrir mão. Não. Abrir mão pelo acesso, você não pode abrir mão. Até para ter esse conforto maior diante de quem realmente está brigando pelo acesso. O que eu vejo do Sport aí seria o seguinte: 4 pontos. 4 pontos antes dos 3 jogos, tá? E aí você entra nos 3 jogos podendo pensar, por exemplo, em ganhar do Ceará e empatar os 2 fora. E se perder um fora, ok. E até o Mirassol, pelos problemas que o Mirassol começou a apresentar e os 2 jogos fora de casa, talvez o Sport pegue o Mirassol num cenário de muita dificuldade para o Mirassol. Muita. À frente do clube. Então, assim... Veja só, esse jogo do Mirassol, quem chegar precisando mais, chega pior, porque o Mirassol é muito chato. Exato. Então, assim, essa Série B também tem muito disso, de janelas que vão se abrindo e se fechando. Talvez o Sport pegue o Mirassol com a janela muito mais aberta do que poderia pegar. Talvez, hoje a tendência é essa, é o Sport pegar o Mirassol com a janela muito mais aberta para ele do que para o próprio Mirassol. Cássio, como é que tu analisa essa tabela imediata aí do Sport? O Sport precisa finalmente encaixar uma sequência aí de vitórias em casa. Assim. Sempre foram muitas farrapadas nessa competição. E tinha a expectativa de que esses 2 jogos fossem na Ilha do Retiro. Né? Eu considero esse jogo do Goiás, assim, se vence, seriam 13 de 15 pontos. Seria uma sequência melhor do que a sequência inicial, porque o Sport ganhou 4 jogos e perdeu o 5º jogo. Então, assim, se o Sport ganhar do Goiás, vai ser a maior sequência de pontuação do Sport na competição. E imaginar isso no momento em que o time trocou 2 treinadores, o Sport foi bater em 10º lugar, quando, né, na saída de Sou, saída de Guto Ferreira. Então, eu acho, primeiro, esse jogo contra o Goiás, que será na Arena Pernambuco ainda, né? Aí o próximo jogo contra o Ceará ali, né? Se não tiver a remarcação do Operário, mas será o Ceará em 4 de outubro, só esse será na Ilha do Retiro. Testaram a luz pela primeira vez hoje, inclusive. O Sport até colocou uma foto. Então, eu considero esse jogo chave para a análise da tabela, Fred, porque ganhando essa partida, primeiro, permanecerá na zona de rebaixamento, na zona de classificação para a Série A, porque o Vila Nova não vai fazer 8-0 em ninguém, pelo menos não nessa rodada, e vai com a tranquilidade para fora de casa, porque, assim, esse jogo com o Paysandu tem uma certa preocupação. Esse do Mirassol, como a gente já analisou o Mirassol, já pode estar muito impressionado nesse jogo contra o Sport, dentro de casa. Mas o do Paysandu seria interessante ao Sport jogar com o empate sendo interessante. Exatamente. Porque isso há algum tempo não acontece. O Sport foi jogar com o Avaí ali e a gente colocou, tinha que ganhar ou do Avaí ou do CRB. A gente falou naquela estreia, o Sport acabou somando 4 pontos, a gente aceitou 3. Mas ali já havia uma pressão, porque em tese não era para estar pressionado para ganhar do Avaí naquele momento. Ainda que tivesse condições, tanto que ganhou bem, inclusive, mas não era para estar pressionado, assim, a tabela. E se ganhar do Goiás, a classificação talvez não pressione o Sport a ter ganhado do Paysandu. E essa tranquilidade talvez ajude a ganhar do Paysandu. Assim, não estou falando de abrir mão da vitória, não. Estou falando assim de ter um pouco de tranquilidade, porque o time que larga com 4... Imagine assim, o time que larga com 4 vitórias, aí anda 20 rodadas e esse time já está em 10º lugar. Assim, é uma queda de produção, é uma saída de rumo assim, muito grande. E aconteceu com o Sport. E se vencer o Goiás nesse jogo, eu acho que faz uma correção de rota. Ainda não será uma campanha pelo que se desenhava, porque se desenhava nesse momento para estar com gordura sobre o 5º lugar, que é sempre o primeiro objetivo, né? Você ter mais de uma rodada de vantagem sobre o 5º lugar, que significa que se perder um jogo não acontece nada, você continua no G4. E eu acho que o Sport deveria estar... Se desenhou, se preparou, se investiu para estar assim, não está a paciência, está fazendo essa recuperação. E antes de analisar até ali essa reta final, Fred, para mim,
esse jogo do Goiás é um dos mais importantes do Sport nessa tabela, porque ele seria a confirmação desse início de Pepa, e aí sim vocês tiveram até a gente até brincou naquele dia, com aquela empolgação inicial com o Pepa. Eu disse, veja, meu amigo, vai para 2 jogos em casa, e se ele fizer os 2 jogos em casa, aí ele ganha essa tranquilidade para fazer uma partida mais segura contra o Paysandu e não ter que ir para uma decisão na Curuzuca. O Paysandu já está pressionado, distensionou um pouco, porque o Guarani essa viradinha distensionou. Não, estava entrando em desespero absoluto, aliás. 1x0. 1x0 Guarani era desespero absoluto. Quem é que está lá? Quem é que assumiu? Caio Hélio. Aí tu me ferra, Fred. Daqui a pouco alguém me diz aí. Enfim, eu preciso ter a tranquilidade para jogar com esse Paysandu, é importante, mas passa pelo Goiás. E nesse momento eu acho que o Sport tem condições de ganhar do Goiás. O último jogo do Goiás e Avaí, 1.800 pessoas na Serrinha. O Goiás até ganha bem no final, mas já era um cenário assim de quase largar. O Goiás jogou com 1.800 pessoas, um confronto direto contra o Avaí. E um jogo grande até, né? Um jogo grande, 1.800 pessoas. Mas venceu a partida e vai para esse... O Goiás, sim, talvez, como a gente tinha falado, o Goiás não precisa observar, se perder, está fora. Mas ele não pode... Depende do jogo de amanhã. O jogo de amanhã. Não, é o descarte para o Goiás. O jogo de amanhã que eu falo é o jogo de hoje, o jogo dessa terça. Guarani e Mirassol vai balizar a rodada, pô. Guarani e Mirassol vai simplesmente balizar a rodada. Mas que não faça, pelo menos para o Sport, não achar que o empate tá bom nesse jogo. O Sport não é muito mais para quem vem atrás, para Goiás, para Ceará, para América. Para esses times, esse jogo é muito balizador, tá? A gente tem aí, aproveitando que a gente está passando pelo Fred, Sport... Só para encerrar a análise do Sport, bem rapidinho mesmo. E assim, se vencer esse jogo, se perder, a gente vai ter todo o programa de quarta-feira para recalcular a rota. Mas eu estou falando pelo momento que, se vencer, aí ele vai ter Pepa vai ter esses jogos aí fora de casa, inclusive com o tempo de encaixe, para entrar na reta final e entrar na reta final de um trabalho ascendente, ao que seria justamente o oposto do que aconteceu ano passado. Ano passado o Sport foi para a reta final esfarelando. E ir para a reta final de forma ascendente depois desses últimos anos, aliás, desses 3 anos, seria a primeira vez que isso aconteceria, inclusive, tá? Ano passado foi esfarelando e ano retrasado não sabia o que queria. Ano retrasado, desculpa. Tem algo que se montou nessa rodada, que muito torcedor do Sport... Tá. Muito torcedor do Sport procurou a gente nas redes sociais, marcando isso, né? Porque o FMI é famoso aqui. Como tá todo mundo calculando ali, Minhoca, 63 pontos, né? Todo mundo falou, pronto, o Sport agora entrou na missão de zerar o FMI até o fim da Série B. Que é a famosa conta cabra safada, traiçoeira de se ganhar todos em casa, sobe. Praticamente. O Sport tem 7 jogos em casa, 21 pontos, né? Com os 42 seriam 63 pontos, tá? Mas o que o pessoal fala com isso, quem acompanha o programa da gente é, ok, cada ponto perdido em casa que se recupere fora. Né? Essa é a conta do Sport para essa... Eu fiz até a matemática que era 75% de aproveitamento em casa, que dos 8 que tinha, ganhar 6 ou 5 empatando 3 e somar um ponto fora de casa, ou seja, por jogo, né? A média de um ponto, né? Que aliás, seria cair o rendimento do Sport, aliás, como visitante, que até mais do que isso. Porque o Sport tem de oportunidade aí, fora de casa, possivelmente um Operário na 38ª, 7ª, 6ª, na 35ª rodada do Operário, nem lá nem cá, querendo absolutamente nada no campeonato, tá? E uma Ponte Preta na penúltima rodada, impreciso. Não tem como saber se vai estar lutando pela vida, se vai estar rebaixada, se vai estar... Então, são os jogos de maior oportunidade do Sport fora. Os outros jogos são duros, tá? Paysandu, Mirassol, Novo Horizontino e América. Mas o Sport é um adversário duro também, enquanto visitante.
Tá? Então, por exemplo, o Sport é um time que, se o Novo Horizontino tiver na reta final do jogo empatando, por ser um confronto direto, o Novo Horizontino não vai para loucura. O Novo Horizontino aceita o empate. Se o Novo Horizontino estiver na condição que está hoje, aceita o empate. O Paysandu pode aceitar o empate. Então, o Sport poder ter esses empates é que é a chave de tudo. Por isso o jogo do Goiás é tão importante. Porque o jogo do Goiás dá essa chance do Sport poder empatar, né? O que o Cássio mencionou, né? Se perder para o Goiás, aí já volta a ter que ganhar jogo fora. Recalcula a rota. Mas se for um empate contra o Goiás, ele tem que ter uma vitória ou contra o Paysandu ou contra o Mirassol. Assim, não tem muito que. Não dá para ir para os dois jogos aceitando também 2 empates. Assim, por empatar isso 3 jogos. Tem a importância desse jogo do Goiás para esse momento. Não, todo mundo é muito importante. Não, mas eu estou pegando assim um cenário que o Sport empate, certo? Um empate. Tem que ter uma vitória fora de casa. Não tem matemática, porque você precisa compensar, que é exatamente o que a gente falou. Se a partir do momento que o Sport deixou escapar 2 pontos fora de casa, agora a vitória tem que ser fora, né? Se você deixou de ganhar. Em tese, pela nossa conta, se ele empatar, os 2 empates pagariam. Na conta mais apertada, né? Se ele empatar com o Goiás e empata com o Paysandu, ele ficaria exatamente na conta dos 21 da turma, do FMI 0. Tá entendendo? Na conta do FMI 0, a conta de essa conta nova aí. Não, isso pressiona muito. Tensiona os jogos em casa, exatamente. Eu acho que o Sport, nesse momento, o Sport ou aumenta mais a sua margem para ter uma segurança, ou mantém. Porque se é 3 empates aí, ele está diminuindo essa margem. E pressionando mais exatamente. O jogo contra o Ceará, o jogo contra o Novo Horizontino, que aí não tem como negociar. Aí se torna a pressão de vencer. O ritmo do Sport é para ser 4 a 5 pontos. Né? A cada do jogo do Operário é que a gente precisa ter aí. Esse jogo é que vai dar essa gordura que, e lógico, a consolidação do resultado com a vitória, né? Que daria para o Sport essa gordura que talvez solte um pouquinho hoje de você. Eu tô achando que esse jogo eu tô achando que esse jogo do Operário vai ser a mesma coisa do CRB. Do CRB, né? O Sport vai pegar o Operário 2 vezes. Não, vai pegar 2 vezes o Operário. Talvez ali, mas muito na frente, é muito na frente. Mas é porque esses jogos agora são meio emendados, pô. Tinha a chance entre Paysandu e Mirassol, né? 4 rodadas, pô. 4 rodadas. Paysandu é segunda. Mas Paysandu é segunda, Cássio. Já teria que ter ajustado do Paysandu pro final de semana. Não, segunda e sábado. Eu acho que é difícil. Se for acontecer ali, pode ser entre Novo Horizontino e Botafogo, ou até mesmo. Eu acho difícil, talvez. Foi que Novo Horizontino 3 jogos seguidos em casa. 3 jogos em casa, eu acho difícil. É mais provável ser entre América. Na verdade, seriam 4 em 5. Seriam 4 em 5. 4 de 5. Se não marcar agora, eu acho que é provável mesmo ser entre América e Operário. É por isso que eu tô dizendo. Para não gerar os 3 em casa. Por isso que eu tô dizendo que no final das contas vai ser Operário, fazer a mesma sequência do CRB, tá?